Esta é uma ministração da Igreja Vivos com Cristo, no estado do Espírito Santo. Temos culto todo domingo em Cachoeiro e Vila Velha. Para saber mais, acesse nosso site igrejavivoscomcristo.com. Graças a paz, irmãos. O Senhor é bom, amém? Deus tem algo maravilhoso para fazer nessa noite. Boa noite a todos. Prepare o seu coração. Fique atento à voz do Senhor. A Bíblia diz: se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Então abra bem o seu coração, prepare ele para receber a palavra. Amém? Quero também dar os parabéns às mães. Parabéns a todas as mães. Vocês são um presente de Deus para nós. Amém? Amém. Então, curva a sua cabeça, vamos orar, irmãos. Não se distraia nesse momento. Esse é um momento que há algumas batalhas na nossa mente, na nossa carne. Coisas tentam nos distrair para a gente não receber a palavra. Mas a gente não vai deixar ser roubado. Amém? E a forma da gente não deixar ser roubado é ficar atento. Receber, a Bíblia diz, com mansidão a palavra em voz enxertada, que ela é poderosa para salvar as nossas almas. O momento da palavra é um momento de milagres. Quantos têm a Bíblia? Você não tem a Bíblia, você tem um celular, no celular também tem a Bíblia. Gostamos de fazer essas declarações de fé, porque a palavra foi escrita para ser falada. Amém? Diga, a palavra foi escrita para ser falada. Diga, esta é a palavra de Deus. Diga, eu sou o que ela diz que eu sou. Diga, eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. E nessa noite, essa poderosa semente será plantada no bom solo do meu coração. E eu não serei mais o mesmo. Nunca, nunca. Então vamos dar continuidade àqueles estudos, que o nosso pastor começou há algumas semanas atrás, a respeito de herança. É da mesma série Herança, e hoje nós vamos falar sobre redenção. Amém? Porque é importante a gente conhecer aquilo que é nosso por direito, aquilo que é nosso por herança, porque só usufruímos ou só recebemos aquilo que entendemos. Sem entendimento, sem revelação, sem o conhecimento, é difícil a gente receber. Então, damos graças a Deus, porque todo domingo Deus tem nos ensinado, tem trazido revelação, tem trazido luz ao nosso espírito. Amém? Então, não somos mais crianças e nem recebemos aqui uma palavra que é aquela palavra rasa, aquela palavra que é leite. Temos recebido uma boa palavra, uma palavra sólida. Amém? Uma palavra sólida, e essa palavra, se a gente colocar ela em prática, nós vamos ver o efeito. Vamos ver muitas coisas mudarem em nossas vidas. Amém? Então, eu queria que você abrisse em Efésios capítulo 1, versículo 7. E eu creio que há uma unção nesse lugar. Creio que não vamos sair da mesma forma. Creio que tem coisas para o Espírito Santo fazer nessa noite. Porque onde Jesus é exaltado, onde Jesus é glorificado, onde Jesus é o centro, milagres acontecem. Amém? Então, Jesus é entronizado em nosso meio. Efésios capítulo 1, versículo 7, o tema é redenção. Amém? Ou redimidos, que é aquilo que nós somos. E Efésios, Paulo escrevendo à igreja, aos Efésios, ele diz o seguinte: no qual temos, diga, eu tenho. Não é algo que vai acontecer, é algo que já é uma realidade. Se você já nasceu de novo, se você é uma nova criatura, você já é redimido. Você já possui essa redenção. Se você ainda não nasceu de novo, é só abrir o coração para Jesus e automaticamente essa redenção ela passa a ser sua por direito. Amém? No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a sua riqueza, segundo a riqueza da sua graça. Então é pela graça. Isso a gente recebeu não por méritos, mas por graça. Graça é favor, graça é um dom, graça é um presente. Foi Ele nos deu, não pagamos nada para receber ou para merecer essa redenção, essa remissão. Para nós não custou nada, mas para Ele custou um alto preço. Custou o sangue. Amém? A Bíblia diz que não foi com coisas perecíveis que fomos comprados, como ouro e prata, mas pelo sangue. Amém?
sangue imaculado, sangue de um justo, que foi derramado por nossos pecados. Então, amados, a nossa introdução aqui, para andar em uma vida de vitória, quantos querem uma vida de vitória, de governo, de herança? É preciso conhecer as realidades da nossa redenção em Cristo. Não como uma doutrina ou uma filosofia ou um credo, mas como uma verdade conquistada por Jesus lá na cruz. Amém? É fato. A redenção é um fato. É algo que já foi consumado. É uma realidade. Não é uma história ou não é algo que a gente faça para poder merecer ou receber. É algo que já é nosso por direito. Entregou a vida a Jesus, tesouros nos são dados. A palavra salvação é uma palavra que ela tem um significado muito amplo. Salvação não é só salvar da morte, salvar do inferno. Salvação é uma palavra que vem do grego souzo, que significa cura, libertação, provisão, não é? Redenção, libertação. Então, é uma palavra muito ampla. Então, quando nascemos de novo, quantos aqui já nasceram de novo? Nos foi dado um pacote. E esse pacote chamado salvação, ela tem muita coisa envolvida. Amém? Então, não é só ser salvo, mas é uma vida de vitória, uma vida de plenitude, uma vida abençoada em todas as áreas da nossa vida. Deus não quer só nos salvar. Deus quer que a gente tenha uma vida de paz, de alegria, uma vida de provisão, porque esse foi o plano original de Deus para o homem. O homem, quando foi criado, ele foi criado pleno. Ele não tinha falta de nada, ele não tinha deformidade de nada, ele não era doente. Ele foi criado à imagem e semelhança de Cristo. Amém? Ao nascer de novo, nós recebemos de novo essa imagem. Essa imagem, que é a imagem de Cristo, nos foi dada. Amém? Não mais agora a imagem do Adão caído, mas a imagem do segundo Adão, que é Cristo. Tudo aquilo que caiu por terra, tudo aquilo que o homem perdeu, Jesus conquistou para nós. Por isso que redenção ou redimir é isso. Infelizmente, estamos vivendo em um tempo em que muitas pessoas têm vivido em culpa e condenação. Uma das coisas que impede a gente andar em uma vitória plena é culpa e condenação. Ou a não revelação daquilo que a pessoa é. Então, ela vive nesse mundo aqui, né, mesmo ele sendo herdeiro, mas ele fica enganado pelo diabo, porque o diabo ele é astuto, o diabo é mentiroso, o diabo é enganador. Ele fica colocando na mente do homem, no coração do homem, que o homem não merece, que o homem não é digno, que o homem... Agora você pecou, então porque você pecou agora, você não é mais digno de estar na presença de Deus, de estar lá com os irmãos, você essa semana fez isso ou aquilo outro, então você não é digno de tomar Santa Ceia, ou seja lá o que for. Aquilo que é nosso por direito, ele fica dizendo que a gente é indigno porque falhou, porque pecou. E não é assim, irmãos. Nós somos dignos por causa do sangue, não é nossas falhas. Mas também não queremos dizer aqui que a gente vai viver de todo jeito, ou o pecado é algo que a gente não pode considerar. A gente tem que considerar porque sabemos que pecado não é bom para ninguém. Amém? Pecar é errar o alvo. E Deus nos quer que a gente ande de uma vida que glorifique a Ele. Amém? Não fazemos apologia ao pecado, mas sabemos que não é os nossos pecados que afastam o homem de Deus. Que afasta o homem de Deus é esse sentimento de culpa, de indignidade. Quanto mais o homem se sente culpado e indigno, mais ele se afasta de Deus, porque ele tem medo, ele se esconde. Mesma coisa que aconteceu lá com Adão. Adão, quando pecou lá no Éden, quando ele ouviu a voz de Deus, que passeava lá no jardim, ele se escondeu. E esse mesmo sentimento, hoje, infelizmente, muitas pessoas carregam. O sentimento de se esconder, de correr, de se afastar. Mas não é assim, irmãos. Quando a gente erra, quando a gente falha, o melhor lugar de correr é para os braços do Pai. Porque os braços do Pai não é um braço de condenação, de apontar, de culpar, de bater. Né? Porque muitas pessoas pensam que Deus é aquele velhinho que está lá no céu, de cabeça branca, com um cajadinho na mão, procurando os que erram para bater na cabeça e punir com uma doença, punir com uma enfermidade ou com um acidente. Deus não é assim, amém? Deus é bom, diga Deus é bom. Deus é bom. A Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito, as coisas boas descem do alto, do Pai das luzes, amém? Tem alguma luz aqui? Amém. A Bíblia diz que nós somos luz, então o Pai das luzes, o nosso Pai, onde não há culpa nem condenação, amém? De onde não vem doença, do céu não desce doença, do céu não desce tragédias.
Não é Deus o causador das tragédias, é o diabo. Ele veio matar, roubar e destruir, e muitas coisas também são consequências da queda de Adão. Por isso que esse mundo está o caos. Mas, graças a Deus, a gente nós fomos resgatados, nós fomos redimidos, tirados de um lugar e plantados em outro lugar. Amém? Saímos das trevas, a gente vai ler daqui a pouco, e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor, o reino do Filho do seu amado. E nesse lugar não é um lugar de culpa, nem condenação, nem é um lugar de prisão, é um lugar de liberdade. Amém? Diga, eu sou livre. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então temos que andar como livres. E essa palavra redenção ou remissão, ela significa isso, libertação. Amém? Então, redimir significa resgatar, trazer de volta, comprar, livrar do cativeiro mediante um pagamento de um resgate, libertar. Amém? Diga, eu sou livre. Quando o diabo vir te condenar, te acusar, você tem que dizer para ele, que abrir a boca, se levantar em fé e dizer, ó diabo, você não tem mais jeito, você já está condenado. Diga, o diabo já está condenado. Amém? Ele está condenado. Ele sabe que o destino dele é o lago de fogo e enxofre, mas ele também sabe que o nosso destino é o céu. Amém? Os céus. O nosso destino é a nossa salvação eterna. Então, ele vai fazer de tudo para impedir, para enganar, tirar as pessoas desse lugar. Por isso que a Bíblia diz que ele é chamado acusador dos nossos irmãos. Amém? Ele é que acusa. Então, Deus não nos acusa. O Espírito Santo ele não veio nos acusar. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele veio para... ele não é um acusador. Ele é aquele que nos convence da justiça e não do pecado. Amém? Jesus disse, quando ele vier, ele vai convencer. Não é? Ele convence as pessoas do erro, aquelas pessoas que não se entregaram a Jesus. Mas para nós, ele nos convence da nossa justiça. Amém, irmãos? Gálatas capítulo 4, versículo 1. Gálatas capítulo 4, versículo 1. Você está sendo abençoado com essa palavra? Gálatas 4 e 1 diz o seguinte. Veja o que é que acontece quando a pessoa não tem um conhecimento. Acho que foi Cida, né, que falou aqui, acho que foi no último culto, ou foi em um desses cultos, ela disse que, infelizmente, tem pessoas que não conhecem nada de Bíblia. E é verdade, irmãos. Tem pessoas que vivem de escutar o que as pessoas dizem, muitas vezes coisas erradas. Você fala algo e as pessoas não sabem onde está, nem sabem o que tem, não sabem o que possui. E por isso que elas são enganadas, manipuladas. E é fácil enganar, manipular pessoas quando elas não têm o conhecimento da verdade. Mas uma vez que a luz chega, que a verdade entra no nosso coração, é impossível a gente ser enganado. Por isso que uma vez que a gente tem os nossos olhos iluminados, é impossível a gente ser enganado por ventos de doutrina. Amém, irmãos? A gente tem recebido uma palavra muito boa, então não tem como a gente receber, acatar outro tipo de palavra, outro tipo de mensagem de condenação, de culpa, quando a gente sabe quem a gente é em Cristo. Aquilo que nós temos em Cristo, aquilo que podemos em Cristo e aquilo que somos em Cristo. Amém? Diga, eu tenho, eu sou e eu posso. Amém? Eu gosto muito de dizer isso porque isso é bem interessante. O reverendo Kenneth Reagan, ele dizia o seguinte, eu aconselho todo ano você comprar uma Bíblia nova e pegar uma canetinha e começar a escrever. E você vai ver quantos de bênção, de promessas tem de Deus para você. E toda vez que você encontrar em quem, no qual, pelo qual, né, está falando de Cristo, você vai ver o quanto de promessas, de coisas boas que Deus tem para você. E você vai ver que sua Bíblia vai ficar toda rabiscada, toda arriscada, porque são muitas as promessas de Deus. E a Bíblia diz que todas as promessas de Deus já tem o sim e o amém, ou seja, já é. Amém? Então já é nosso por direito. E Gálatas 4 diz assim, versículo 1. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é ele senhor de tudo. O que é que Paulo estava querendo dizer aqui? Mesmo que uma pessoa ele não seja maduro, não tenha suficiência para herdar, ele ainda continua sendo como um menino, sendo como alguém inapto para herdar a herança. Não é isso? Você vê heranças que as pessoas deixam por aí, tem uma idade para a pessoa poder tomar posse daquela herança, não é, Cida? Ninguém dá uma herança
uma condição. E muitas vezes no Evangelho as pessoas não herdam aquilo que Cristo conquistou para ela, porque elas continuam como meninos. Não sabe o que tem, não sabe o que pode, não sabe quem é. É por isso que ela é enganada. As pessoas dizem, Deus vai, quando ela erra, alguém diz assim, Deus, cuidado com a mão de Deus. Quantos já ouviram isso? Cuidado, Deus vai pesar a mão, cuidado, você vai ser castigado, cuidado. Ou seja, é um tipo de mensagem de condenação que não está na Bíblia. Isso é tudo inventado por homens. E por trás tem um engano de Satanás, porque ele quer que a pessoa se sinta realmente culpado. E as pessoas, quando erram, realmente têm medo. E tudo quanto acontece de mal, ele diz logo, é Deus me punindo, é Deus me castigando. E não é Deus, irmãos. A gente está num mundo que a gente está sujeito, infelizmente, mas que o sangue de Jesus nos proteja, para que a gente seja guardado do mal, que os anjos estejam sempre nos protegendo, mas que isso não aconteça. Mas se um carro bater, né, se a gente bater com o carro, não quer dizer que foi Deus que fez a gente bater. Não, irmãos. Pode acontecer, amém? Mas estamos protegidos pelo Senhor. Confiamos que nenhum mal vem sobre nossas vidas. Mas se vier, não foi Deus, amém? Diga, não foi Deus. Deus tem coisa boa para nós. Toda boa dádiva, aguarde isso, todo dom perfeito, desce do alto, do Pai das luzes, onde não há sombra, nem dúvida de variação. Ou seja, Deus não muda, Deus não é uma hora bom, outra hora ruim. Amém? Deus é sempre bom. Diga, Deus é sempre bom. Então, quando Adão caiu, a humanidade foi com ele, junto com ele, para o cativeiro. A humanidade também caiu. Deus criou aquele casal, criou nossos primeiros pais, né? Colocou ele lá no jardim, e deu a eles ali o poder, o domínio para eles reinarem, para eles tomarem conta daquele lugar. Agora advertiu. Era um lugar pleno, um lugar de toda suficiência. Só, porém, que Deus colocou limites. Por que Deus colocou limites? Porque Deus não cria robô. Porque o próprio diabo era o primeiro a acusar Deus. E dizer assim, eles fazem isso porque você criou eles para isso. Você não dá opção para eles. Por isso que Deus colocou no jardim ali uma árvore chamada a árvore do conhecimento do bem e do mal. E disse para eles, olha, todas essas árvores você pode comer aqui, menos dessa. Porque certamente, Deus já tinha advertido. Disse assim para eles, certamente, no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. E aí eles viveram, irmãos, e viveram por muitos anos, isso não foi do dia para a noite, muitos anos na presença de Deus, e a Bíblia diz que o próprio Deus descia na variação do dia para conversar com eles, ver como eles estavam, ter comunhão com eles, porque foi para isso que o homem foi criado. Amém? O homem foi criado para o louvor da glória de Deus. O homem foi criado para ter comunhão com Deus, para viver na presença de Deus. Mas um dia, por não dar ouvido ao que Deus disse, eles deram ouvido à voz da serpente. E a serpente disse, olha, coma lá que você não vai morrer não. Enganou ele, engodou eles, e o resultado foi que eles foram lá e comeram. Eva comeu, deu ao marido, e o resultado foi afastamento de Deus. E aqui em Gênesis, vamos ver primeiro aqui em Lucas, capítulo 4. Lucas 4, versículos 5 ao 7. E quando Adão comeu, ele perdeu o governo, perdeu a autoridade. Quando Adão comeu, ele perdeu o governo, porque eles eram ali autoridade. Deus criou todos os animais e deu a ele o poder, o domínio, para eles dar o nome aos animais. Ou seja, eles não tinham medo de um leão, não tinham medo de uma serpente antes da queda, porque eles eram o rei ali, eles dominavam ali naquele lugar. Eles tinham o governo ali sobre tudo. Mas quando ele caiu, ele perdeu aquela autoridade. E o resultado, eles pegaram aquela autoridade e deu para quem aquela autoridade? Quando eles pecaram? Para Satanás. Por isso que na tentação, lá no monte da tentação, o diabo, quando tentou Jesus, ele ofereceu essa autoridade de volta. Se Jesus se prostrasse diante dele, ele devolveria aquela autoridade, porque eu falei que quando Adão comeu aquela árvore, comeu daquela fruta que era para ele não comer, ele deu a Satanás a autoridade, o governo. Por isso que quem governa esse mundo aqui não é Deus, é o diabo. Esse mundo é caído, mas ele governa sobre as pessoas caídas, as pessoas que ainda não têm uma aliança com Deus. Mas sobre nossas vidas ele não governa, amém? Mas a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Por isso que a gente vê tanta tragédia, tanta morte, tanta coisa horrível, e infelizmente vai de mal a pior. Mas nós não vivemos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Amém? Fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Amém? A nossa pátria é outra. Amém?
Nossa pátria é celestial. Estamos no Brasil, mas somos celeste. Amém? Somos celestiais. E aqui em Lucas 4, e elevando, mostrou-lhe no monte, isso é o diabo mostrou para Jesus, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua, toda essa glória será tua. E é isso que o diabo faz, oferecer isso, oferecer coisas às pessoas, mas muitas vezes isso vai custar um preço muito alto, porque tudo que o diabo dá, ele vai pedir algo de volta. Ele pede a vida, ele pede a alma da pessoa. A pessoa passa, ele dá, porque ele dá mesmo, mas a pessoa passa a ser escravo dele. Amém, irmãos? Você está aqui? Você entende como é que o diabo faz? Porém, tudo que Deus dá, ele não pede nada em volta. Tudo que Deus dá é graça. Amém? Por isso que estamos em uma nova aliança, uma aliança superior, de superiores promessas. E tudo que Deus nos dá é de graça. Deus não nos dá nada e pede algo em troca. Tudo que Deus quer é que a gente creia nele. Creia que ele existe, que ele é galardoador daquele que o busca. Creia no Filho. Quem tem um filho tem a vida eterna. Quem tem um filho tem a redenção. Quem tem um filho tem justificação. Quem tem um filho tem uma herança nos céus. Amém? Tem vida eterna. Então Deus não é aquele que ele só te dá algo se você der alguma coisa para ele. Ele nos dá de graça. Amém? Ele nos dá de graça. Para nós não vai custar nada, mas para o filho dele custou muito. Amém, irmãos? Então, aqui em Romanos 5:17, Deus, porém, tinha um plano de resgate, e enviou Jesus para executá-lo, esse plano. Aquela tragédia que Adão, toda aquela coisa ruim que Adão trouxe para a humanidade, agora Jesus, ele colocou tudo para aqueles que nasceram de novo, tudo de volta, tudo se organizou. Amém? Tudo voltou, para nós que nascemos de novo, tudo já voltou à normalidade. Estamos de volta no Éden. Amém? No Éden espiritual. Estamos sentados com Cristo nos lugares celestiais. Estamos sentados com Cristo no lugar de governo. Amém? Por isso que o diabo tem medo de nós. Por isso que o diabo engana. Ele quer que a gente tenha medo dele. Por isso que ele faz cara feia. Por isso que ele ameaça. Por isso que ele diz que vai tocar em você, vai matar seus filhos, mas ele é mentiroso. Se você crer, se posicionar em fé, nada vai te acontecer. Mas a partir do momento que você tem medo, aí você abre brecha para ele lhe tocar. Por isso que não podemos ter medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Amém? Não tenha medo do diabo. Ele tem medo de você. Você é autoridade sobre ele. Ele já nos deu poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal. E nada nos fará dano algum. Amém? Jesus, quando ele deu aquele brado de vitória lá na cruz, quando ele ressuscitou ao terceiro dia, e ele teve um novo encontro com os seus discípulos, depois de ressuscitado, eles estavam em um lugar assim como esse, e a Bíblia diz que Jesus ele transpassou as paredes, e chegou no meio deles, mostrou a marca dos cravos em sua mão, já com o corpo ressurreto, e ele disse: todo poder me foi dado no céu e na terra, portanto agora vocês vão. E a Bíblia diz que ele soprou o Espírito. Quando soprou o Espírito, a igreja nasceu, nós nascemos de novo, eles passaram a ser nova criatura, e ele pegou toda a autoridade que ele tinha e tem, ele passou para a igreja. Por isso que agora, Deus, para fazer algo, ele conta conosco, ele conta com a igreja. Jesus não salva mais ninguém, porque ele já salvou na cruz. Agora, nós é que somos os portadores dessa palavra, da palavra da salvação. Jesus não cura mais ninguém, a não ser pelas nossas mãos. Olha para as tuas mãos. Olha, essas mãos são ungidas. Jesus falou: impõe as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. É através da nossa mão, é através da nossa boca, é através da nossa vida, é através dos nossos pés. Por isso que a Bíblia diz: quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. Quão formosos são as nossas mãos. Nossas mãos são abençoadas. Nossa boca é abençoada, nossa vida é abençoada. Amém? Nós somos agora aqueles que representam Jesus. Diga: eu represento Jesus. Amém, irmãos? E aqui em Romanos 5:17, preste atenção nessa palavra, como é uma palavra boa, forte. Palavra que traz muita revelação para nós. Diz assim: se pela ofensa de um, quem foi esse? Diga: Adão. E por meio de um só reinou a morte, muito mais, diga: muito mais. A bagunça de Adão, irmãos,
Jesus ele trouxe uma ordem maior. Muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão quando chegar no céu. Quando é que é o nosso reinado? Em vida, irmãos. Temos que reinar em vidas. Temos que reinar, viver uma vida de reinado, uma vida de graça, uma vida de alegria, uma vida de paz, uma vida de provisão. E tudo isso é nosso por direito. Aí você muitas vezes pergunta, mas por que isso não tem acontecido comigo? Por falta de revelação e por falta de, muitas vezes, de exercer essa autoridade. Porque na hora que a gente exercer essa autoridade, tudo aquilo que é nosso vai chegar. E tem que vir. Esse reinado tem que começar. O diabo não pode estar reinando na sua família, reinando na sua vida. Você tem que exercer a autoridade e dizer de Satanás, aqui não. Aqui tem um reinado, e é o reinado de Jesus. Não é o seu reinado. Pode sair aqui da minha casa, pode sair daqui do meu casamento, das minhas finanças. Agora, a partir de agora, quem reina é Jesus na minha vida. Amém? Você vai reinar com Cristo, reinarão com Cristo. Amém? Os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, a saber, por um só. O nosso reinado é por um só, Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém? Então, Jesus veio trazer normalidade. Amém? Trazer as coisas ao normal. Jesus veio trazer de volta tudo aquilo que Adão perdeu. E agora nós temos agora uma redenção que não é uma redenção que dura pouco tempo, ou que a gente perde. É uma redenção eterna. Diga redenção eterna. Hebreus 9, 12. Hebreus capítulo 9, versículo 12. Olha o que diz a palavra, irmãos. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros. Na antiga aliança, quando o homem pecava, tinha que matar um animal. Você lembra disso? Para cobrir um pecado que não era um pecado, não era algo eterno, era algo que todo ano, todos os meses, sempre que eles pecavam, eles tinham que oferecer alguma coisa para cobrir o pecado. Mas só cobria. Era como se varrer uma casa e jogar a sujeira embaixo do tapete. Mas diz o seguinte, mas pelo seu próprio sangue, o de Jesus, ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido uma eterna redenção. Quantos podem dizer eterna redenção? Então você não vai perder. Não tenha medo. Se você continuar crendo em Jesus, você não perde essa redenção nem a sua salvação. Amém? Uma vez que você é salvo e continua crendo em Jesus, os teus erros, as tuas falhas não faz com que você perca a sua salvação. Você vai ter consequências dos seus erros. Mas, se você crê em Jesus, você tem vida eterna. Amém? Você tem, não terá. Amém? Aleluia. Então, é uma redenção eterna. E essa redenção, ela vem em Cristo. Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 14. Tudo isso é por causa de Jesus. Quantos amam Jesus aqui? Amém. Jesus, ele foi o Cordeiro de Deus que foi oferecido por nós antes da fundação do mundo. Cordeiro sem mácula. João viu Jesus e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira, não é que cobre, que tira o pecado do mundo. Amém? Ele sabia que Jesus era poderoso para fazer esse resgate, essa redenção. E agora Colossenses capítulo 1, versículo 13 e o 14 diz o seguinte, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos, diga, eu tenho, a redenção, a remissão dos pecados, o perdão, a justificação, a santificação. Amém, irmãos? Você se alegra com isso? Amém. Nós temos. Amém? Nós temos a redenção eterna. E agora em Tito, capítulo 2, eu gosto da base, que é para a gente não estar contando história aqui, inventando coisas, porque eu achei engraçado o que o irmão falou aqui, o que eu convidei no culto de homens. Ele disse que vai para um culto, o cara conta 1 hora de história e ele diz que não abre nem a Bíblia, nem um versículo diz. E aqui você vê que todos que passam por aqui, eles deixam base. Amém? Importa a gente dar base naquilo que a gente está falando, porque aí não é a minha palavra, nem a palavra do pastor Luiz, é a palavra de Deus. E se Deus disse, acabou, isso é fato. E agora em Tito, capítulo 2, versículo 11 e em diante, diz o seguinte, porquanto a graça de Deus se manifestou, Jesus, amém? Jesus é a graça. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos, a graça nos educa, amém? Educando para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século,
no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. 14. O qual a si mesmo se deu por nós. Diga, ele se entregou por mim. Qual o objetivo? A fim, irmãos, de nos redimir de toda iniquidade e purificar para si mesmo o quê? Um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Quantos podem dar uma glória a Deus por isso? Ele purificou para si agora um povo, somos eu, a igreja do Senhor, não é mais Israel, não é mais gentios, agora só existe um povo. A Bíblia diz que dos dois ele fez um só, que é a igreja. Esse povo é a igreja, amém? Não a igreja título, a igreja povo. E ele purificou para si um povo. E esse povo, ele vai vir buscar esse povo. Povo seu, zeloso e de boas obras. Ele disse, eu vou para o Pai, mas eu vou voltar. Vou vir buscar. Vou preparar lugar, mas quando eu preparar lugar, eu vou vir outra vez. Então, a qualquer momento, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. E Maranata. Que nós estamos preparados. Amém? Quantos estão preparados aqui para esse dia? A Bíblia diz que vai ser num abrir e fechar de olhos. A trombeta vai tocar e nós que estamos vivos seremos arrebatados. Creio que nós somos a geração do arrebatamento. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, Cristo nos resgatou. Esse resgate foi de quê? Da maldição. Havia uma maldição na terra, como ainda há, mas ele nos resgatou. Quem crê, recebe essa redenção, recebe esse resgate. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Como foi esse resgate? Pagando um preço. Ele se fez maldito em nosso lugar. Quem eram os malditos? Éramos nós. Mas ele se ofereceu. O bendito pelo maldito. Amém? O santo pelo pecador. E aqui em Gálatas, capítulo 3, versículo 13 e 14, foi feito esse resgate, que a palavra redimir significa resgate, foi um resgate que foi com alto preço. Amém? Ele se fez maldito. Aquela cruz, quem era para ser cravado lá éramos nós, amém? Mas ele foi o nosso substituto. Diga, ele nos substituiu. É o que nós chamamos de ele nos substituiu. Como é a palavra? Substituição, amém? Ele nos substituiu. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que ele nos substituiu? Para que a bênção de Abraão chegasse a nós, os gentios, éramos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. O Espírito Santo habita em você. Ele está dentro de você. E a Bíblia diz que ele é o penhor da herança dos santos, até Jesus voltar. Então, ele nos resgatou, fazendo maldito em nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse para nós. Qual era a bênção de Abraão, irmãos? Você lembra disso? Você lembra quem era Abraão? Quantos já ouviu falar de Abraão? Amigo de Deus, viveu em longevidade de dias, homem muito próspero. Quando Deus ia fazer algo, ele não omitia Abraão. Então, Abraão foi chamado pai da fé. E Abraão foi levantado também para trazer essa linhagem bendita, que somos nós, por isso que somos a linhagem de Abraão. Através de Abraão veio os patriarcas, veio Jesus Cristo e hoje estamos aqui. Deus precisou escolher um homem para, a partir desse homem, levantar uma linhagem. E essa linhagem veio através de Abraão. Amém? Jesus é da descendência de Abraão. Esse homem foi muito abençoado. E a Bíblia diz que nós fomos abençoados com o crente Abraão, para que a bênção de Abraão viesse até nós. Amém, irmãos? Então, essa referência que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, essa referência está lá no Antigo Testamento. Nós sabemos que lá em Deuteronômio 28 há um capítulo que fala sobre bênção e maldição. Quantos já leram isso? Quantos sabem disso? Deuteronômio, ele diz, olha, se atentamente obedecer à voz do Senhor, tu serás abençoado com isso, abençoado tua casa, abençoado teus filhos, teus animais, tal, tal, tal. Mas se você não obedecer, o que é que acontece? Maldita a tua casa, maldito teus filhos, maldito. Então, eram bênçãos que vinham pela obediência. Por isso que Cristo nos resgatou da maldição da lei. A lei, ela trazia essa maldição em si. Se você obedecer e fizer tudo certinho, você será abençoado. Se você não obedecer, você será amaldiçoado. Ou seja, você é castigado pelo não cumprimento da lei.
Mas Deus, ele nunca quis trazer lei para o homem. Quantos sabem disso? O homem foi que pediu. O homem chegou para Deus, chegou para Moisés e disse: olha, todos os povos têm lei. Então nos dá a lei que nós vamos obedecer. E, irmãos, nós sabemos que ninguém pode obedecer a lei. Ninguém consegue cumprir a lei. O único que cumpriu a lei foi Jesus. Ele cumpriu em nosso lugar. Só que eles pediram a lei, eles pediram o rei. Eles pediam coisas a Deus como que eles podiam fazer algo para agradar a Deus. E a gente sabe que, automaticamente, quando Moisés desceu com as tábuas da lei, quando chegou lá embaixo, eles já tinham pecado. Já tinham feito ídolos. Ou seja, já tinham colocado tudo por terra. Então havia essa maldição que, se o homem não obedecesse, ele era amaldiçoado. E Cristo, ele se fez maldito em nosso lugar, pagando o preço da nossa redenção. E ele nos resgatou. E essa maldição era o quê? Se o homem não obedecesse, vinha o quê? Diga miséria. Diga enfermidades. E a segunda morte. O homem, quando pecou, ele morreu. Adão, quando pecou, ele morreu fisicamente? Diga não. Ele morreu o quê? Espiritualmente. A humanidade sem Cristo, eles estão mortos espiritualmente. Estão vivos, mas sem o Espírito de Deus. Sem a vida eterna. Por isso que eles são mortos espiritualmente. Por isso que é muito importante a gente levar a palavra às pessoas, para que eles saiam desse lugar de morte eterna e venham para esse lugar de vida. Amém? Sejam salvos, redimidos, justificados pelo sangue. Então Adão, quando pecou, ele morreu espiritualmente. E o que é que acontece, irmãos? Essas maldições que vinham, miséria, enfermidade, segunda morte, que vêm sobre a humanidade, Cristo nos resgatou, para que a gente não precise mais receber isso. Isso foi algo que Jesus recebeu. Jesus recebeu toda a nossa miséria. Jesus recebeu nossas enfermidades. E Jesus morreu em nosso lugar, para que a gente não precise mais morrer. Amém? Então ele nos resgatou da maldição da lei. Nessa maldição tinha miséria, enfermidades e segunda morte. E isso não mais nos pertence. Nós vamos aprender nessa noite que você não foi criado para viver em miséria. Você não foi criado para viver em enfermidades. Vou repetir. Você não foi criado para viver enfermo. Você não foi criado para morrer. Jesus nos resgatou. Vamos falar sobre a primeira maldição da lei, que é miséria. Nunca foi a vontade de Deus que o homem tivesse falta. No Éden havia suprimentos e abundância. A falta é consequência do pecado. Diga, falta é consequência do pecado de Adão. Salmo 103, versículo 1 ao 5. Estamos falando sobre miséria. Nós somos abençoados. Nós somos supridos. Não tem falta em nossas vidas. Porque o nosso Deus, ele cuida de nós. Pare de falar de falta. Pare de pensar em falta. Cria na abundância. E a abundância vai vir. Porque o reino de Deus é um reino de abundância. A gente vê muitas pessoas, por não ter entendimento, só falam em falta, está caro. A gente sabe, irmãos, que as coisas não estão desse jeito aí, mas para de falar de falta, começa a falar do suprimento de Deus, do cuidado de Deus, do amor de Deus, do bom pastor que é Jesus, você vai ver as coisas mudarem. Porque tudo aquilo que a gente libera, morte e vida está no poder da língua. Quando a gente libera, a gente fala sobre falta, vem falta. Ah, está caro, que eu não posso, eu não consigo e tal. Então começa a falar diferente, irmãos. Mesmo que a coisa esteja um pouco acima do preço, mas você começa a declarar que o teu pai vai cuidar de você. Que você não vai ter falta. Amém? Olha só, o salmista aqui, ele convida a alma dele, ele convida o espírito dele a adorar a Deus com um sentimento, não um sentimento de falta, mas um sentimento de plenitude, um sentimento de cuidado, um sentimento de que tudo vai bem. Então a gente muitas vezes tem que falar para a nossa alma. O salmista falava para a alma dele. Ele dizia assim: por que estás abatido, ó minha alma? Espere em Deus, tu ainda o louvarás. Então muitas vezes a nossa alma, ela quer nos levar lá para baixo, nos trazer medo, depressão, angústia, e a gente tem que falar para a nossa alma, esse não é o lugar que você foi conquistado para viver em um lugar de alegria, então você vai ter que se alegrar. Agora, coloca umas músicas alegres lá, irmão, começa a dançar, começa a declarar, espírito de tristeza não existe sobre minha vida, eu sou alegre,
Começa a rir pela fé, ha, 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 diabo, eu rio da sua cara, porque eu sei para onde eu vou, eu sei qual é o meu fim, e eu sei também qual é o seu fim. O meu fim é na presença de Deus, e o seu é em condenação. Eu sei qual é o meu destino, e sei também qual é o seu. E você começa a falar, irmãos, e você vai ver que a sua alma vai jubilar. Por isso que o salmista, ele convida, ele diz assim, ó: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga é falar bem, engrandeça o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só de seus benefícios. O problema é que muitas vezes a gente esquece do que Deus tem feito em nossa vida. Ninguém aqui está com fome até uma hora dessa. Deixou de ter um alimento, você tem uma roupa, você chegou em paz aqui nesse lugar, mais uma semana, você dormiu, acordou porque Deus te sustentou. Deus tem provado tanto amor com a sua vida, tanto cuidado, e você muitas vezes se esquece, só se lembra de reclamar. Mas a Bíblia chama a gente para dar ações de graça. Ações de graça é um reconhecimento do cuidado de Deus. Por isso que ele diz, ó, não esquece, minha alma, de nenhum de só dos seus benefícios. Quantos livramentos, irmãos, quanta provisão, quantos milagres. Você precisava de algo, de repente o dinheiro chega. Você estava querendo comer algo, de repente a comida chega. Você sai para trabalhar em meio de tanta violência, mas Deus guarda a tua entrada, guarda a tua volta e nada de mal te acontece. Será que isso não é motivo para dar louvor a Deus, para engrandecer Deus, para agradecer Deus? É Ele que perdoa. Diga, eu sou perdoado. Eu sou perdoada. Você é perdoado eternamente. Para de estar todo dia, Senhor me perdoa, Senhor me perdoa, Senhor me perdoa, que Ele já te perdoou. Amém? Quando a gente tem essa revelação, esse conhecimento do perdão de Deus, a gente não precisa mais estar todo dia, Senhor me perdoa, porque você já é perdoado. Amém? É um perdão eterno, é uma redenção eterna. Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. É quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Diga, eu estou coroado de graça. Diga, de graça. O que é graça, irmãos? Favor, cuidado, bondade. Graça é bondade, graça é cuidado. Graça é assistência. Te coroa de graça e misericórdia. 5. Quem farta de bens. Quantos podem dizer amém? Você está farto de bens. Tem provisão para a sua vida. Tem provisão para a sua vida, irmãos. Deus quer te prover. Deus só quer que você creia nisso. Que farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como uma águia. Para dizendo que está ficando velho. Quando eu ficar ficando velho, é dor, é a idade do condor. Não, irmão, é a idade da graça, do favor. É a idade de correr sem descansar. Renovado, começa a declarar, Deus renova minhas forças. Rapaz, é até difícil, a gente trabalha assim no meio de pessoas ímpias, que é toda hora o cara dizendo, estou cansado, vou morrer, estou já morrendo aqui. Cara, para com isso, dizer que está morrendo. Eu sei que há um cansaço físico, mas o que é que vai mudar de você dizer que está cansado? Não vai mudar. Quanto mais você declara que está cansado, mais cansaço chega. Porque em vez de dizer que está cansado, começar a declarar, o Senhor renova minhas forças. O Senhor renova minhas forças. Mesmo cansado, você vai ver que força vem. Você chama força, força vem. Você chama cansaço, cansaço vem. De sorte que a tua mocidade se renova como uma águia. Amém? Até aí só. Então Ele quer nos renovar a cada dia. Ele quer renovar nossas forças. E a primeira maldição, essa maldição da miséria, não existe mais sobre nossas vidas. Filipenses 4,19 diz que o meu Deus, o seu Deus, Ele há de suprir cada uma de nossas necessidades. Em Cristo Jesus. Diga, minhas necessidades estão supridas. 3 João, versículo 2. Só tem um capítulo. 3ª carta a João, versículo 2. Amado, tem algum amado aqui? Diga, está falando comigo? Diga. Amado, acima de tudo eu faço votos por tua prosperidade. Deus, Ele faz voto pela nossa prosperidade, irmãos. Prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Diga, minha alma é próspera. Amém? Então a sua vida também vai ser uma vida abençoada. Quando a gente fala de prosperidade, irmãos, existe um engano que as pessoas contam por aí e que, se Deus quiser, Ele pode fazer isso, mas isso não é regra. De milhões, de carro, de jato. Prosperidade é suprimento completo. Amém? Diga, prosperidade
É suprimento. Ou seja, não vai haver falta de nada. Amém? Que você precisar de comer, quiser comer uma carne, quiser vestir uma roupa, você vai ter esse suprimento. Não estamos aqui fazendo apologia aquele ensino errado dos milhões, de jato, de... Não, irmãos. Se Deus quiser dar, Ele vai dar. Mas não é isso. A verdadeira prosperidade é você ter suprimento em todas as áreas da sua vida. Digo, não tenho falta de nada. Amém? E a segunda, irmãos, a segunda maldição da lei era enfermidades. Eu acho que é muito claro. Eu acho que a gente tem sido muito claro aqui na igreja que o desejo de Deus é curar. Quantos sabem disso? Que enfermidade não glorifica a Deus. Enfermidade não glorifica a Deus. Jesus veio tirar enfermidades. Deus não coloca, porque seria, imagine deixa eu ver uma palavra. Imagine o conflito que seria Deus colocando, a Bíblia diz que um reino não pode, dividido não pode subsistir. Deus colocando enfermidade e Jesus tirando. Ou seja, o filho estava indo de encontro com o pai. Então, enfermidade é algo que veio pela queda. Jesus veio trazer cura, salvar, libertar as pessoas. Então, Deus não coloca enfermidade, Jesus tira. Ao contrário, Jesus veio tirar as enfermidades. A Bíblia diz que Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Então, uma das maldição da lei, e nós não estamos mais debaixo da lei, amém? Estamos debaixo da graça. Essa maldição de enfermidade não nos pertence. A gente tem que crer que o desejo de Deus é curar. Digo, o desejo de Deus é que eu ande em saúde divina. Não é nem curar, irmão, é andar em saúde. Andar em saúde divina é não precisar estar enfermo. Amém? Não quero dizer, irmão, aqui que ninguém tem que tomar um remédio. Se precisar, tome. Mas toma um remédio crendo na cura. Não confia num remédio, confia na cura de Deus, que Deus pode tirar você do remédio, tirar você de qualquer coisa que está te amarrando, te prendendo. Amém? Não deixe de fazer exame, não deixe de ir para o médico, mas crê em saúde. Saúde divina. Amém? Em uma vida sem nenhum tipo de enfermidade. Então, enfermidade, Deus não usa doenças para nos disciplinar. Você já ouviu alguém dizer, Deus colocou uma doença para a pessoa ser mais humilde, disciplinando a pessoa com doença? Não, Deus não usa doenças para nos disciplinar. Doença é o resultado da desobediência de Adão. Cura e saúde divina é a vontade de Deus para nós. Amém? Atos 10, 38. Irmãos, anota esses versículos. Viva isso, leia, releia, grava isso, escreve na tua Bíblia. Quando alguém perguntar alguma coisa sobre cura, sobre provisão, sobre perdão, você tem tem base para conversar. Amém? Olha só o que aqui diz Atos 10, 38. Diz que Jesus, ele foi ungido. Jesus disse, o Espírito do Senhor está sobre mim. Antes dele começar o ministério, ele já sabia quem ele era. Amém? Ele disse, o Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu para quê? Para ensinar, para curar, para dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Amém? E aí agora, aqui em Atos, Lucas que escreveu Atos, ele diz o seguinte, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte colocando doença nas pessoas. É isso, irmãos? Fazendo o quê? Curando, fazendo bem e curando a todos os oprimidos de quem? De Deus? Não, irmãos, os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, ou seja, Deus estava dando um aval. Vai lá, meu filho, cure os oprimidos do diabo, liberta as pessoas, tira as pessoas desse cativeiro, porque doença é um cativeiro. Você podia ter dado um glória a Deus por isso. Doença é um cativeiro, irmãos. Doença não glorifica. Imagine doença, pessoa em um leito, gastando dinheiro, sofrendo, dando trabalho à família. Sei que a gente vai cuidar, a gente não vai abandonar, mas o sofrimento que há para a pessoa, para a família, os gastos, não é fácil ter alguém em um hospital, alguém tomando remédios, muitas vezes remédios caros, né, que a pessoa podia estar usando para comprar comida, comprar roupa. Então, Deus ele quer nos libertar disso. A redenção, ela nos dá o direito de saúde. Amém? Saúde. Vamos crer em saúde. Vamos crer. Não deixe de tomar um remédio, mas tome crendo. Jesus, isso aqui não é o que você tem para mim. Eu sou curada. Eu sou curado.
eu tenho saúde. Amém? Coloca as mãos, irmãos. Você tomar um remédio, coloca a mão no joelho. Não, seja onde estiver doendo, coloca as mãos em nome de Jesus. Dá uma voz de comando para o teu coração, para o teu rins, para seja qual for a área, coloca. E declara, eu sou curado, eu sou curado. Ele levou, ele já pagou o preço para eu ter um coração bom, um rins bom, um sangue bom, seja lá o que for. Então Deus ungiu Jesus para curar. Amém, irmãos? Isaías 53, 4, 5. Vou dar uma corridinha, que o tempo está passando. Olha só, Isaías não traz nenhuma dúvida. Ele diz certamente. O que é certamente, irmãos? O que é certamente? É uma certeza. Ele está dizendo algo que é um fato. Ele diz certamente, ele tomou sobre si, ele carregou sobre si as nossas enfermidades e dores, e levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. 5. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, diga, eu fui sarado. Fomos sarados, irmãos. Fomos. O Joseph Prince, ele disse que no hebraico não existe a palavra, todas as promessas de Deus, não existe algo futuro. É ou presente ou passado. É algo que Jesus fez ou algo que está consumado. Então, essa palavra, com certeza, essa palavra no grego fomos, é algo presente. É algo real, não é algo futuro. Não é algo que você será, é algo que você já é. Amém? Aleluia. Diga aleluia. Mateus 8,17. Estou já concluindo. Amém? Mateus 8,17. Para que se cumprisse, o que Jesus estava fazendo ali, estava se cumprindo a palavra de Isaías. Quando Jesus passava e ele deixava aquele rastro lá de libertação, de cura, de transformação, aquilo ali estava se cumprindo a palavra de Isaías, que dizia o seguinte: para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Então, se ele carregou, eu não preciso mais carregar. Amém? E 1 Pedro 2,24, seja qual for a área de necessidade sua, pega um versículo e se apoie nela. Se é cura, pega um versículo e começa a declarar: ele levou a minha dor, ele levou as minhas enfermidades. Se é provisão, começa a declarar: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, de suprir a minha necessidade. Se é tristeza, pega um versículo e diz: na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. E começa a declarar, e daqui a pouco você vai ver. Pega versículo, que a Bíblia, qualquer área que a gente estiver precisando, ela tem a resposta. 1 Pedro diz assim, isso é Pedro, apóstolo Pedro: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, diga, eu estou morto para o pecado, vivamos agora para a justiça, por suas chagas foste sarado. Diga, eu fui sarado. Amém? E a terceira maldição da lei, irmãos, vamos fechar com isso, é a segunda morte. É algo que não mais nos pertence. Amém? Nós não vamos mais passar pela segunda morte, porque quem tem Cristo tem vida eterna. Amém? João 5,24. João 5,24. Em verdade vos digo, isso aqui quem está falando é Jesus, quanto sabe que ele não mente? Amém. Jesus não mente, amém? Ele está dizendo para nós, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem, diga eu tenho. Tem vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Passamos da morte para a vida. Temos vida eterna. João 11, 25 e 26. João 11, 25 e 26. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, quem crê em Jesus aqui, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá. Diga, eu não morrerei. Diga, eu não morrerei. Diga, eu não morrerei, mas viverei e contarei os grandes feitos do Senhor. Não morrerá eternamente. Creis nisso? Quantos creem nisso? E Efésios 2,16. E reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ele a inimizade. Ele destruiu, irmão, a inimizade, que é a morte, que é o último inimigo a ser tragado, que é a morte, a ser vencido, que é a morte. Amém? Mas na nossa vida já foi tragado, já foi vencido. A morte não nos pertence, temos vida.
Então, irmãos, para concluir aqui, a religião tenta imprimir no coração do homem um sentimento de culpa e indignidade. Porém, Jesus nos tornou digno de participar da herança dos santos na luz. Diga, eu sou digno. Colossenses 1:12. Colossenses 1:12 diz que, dando graças ao Pai, diga, eu dou graças a ti, Pai, que me fizesse idôneo. Idôneo aqui é maduro, é capaz. Amém? Me fez idôneo a parte que nos cabe da herança dos santos na luz. Então existe uma herança para nós. Não existe culpa nem condenação. É uma herança. E essa herança só recebe os maduros. Menino não herda, maduro herda. Não existe mais maldição sobre a sua vida. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito de vida já nos libertou da lei do pecado e da morte. Fica de pé. Essa palavra não nos cansa, é uma palavra que nos renova. Mas é importante a gente entender aquilo que nós somos em Deus. Amém?